Noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Conforme vocês vão chegando aí. O tema de hoje é um tema bem legal que eu adoro e que todo mundo quer na vida, com certeza, que é sucesso. Obrigado por aqueles que estavam agorinha comigo lá no Facebook e correram para cá, né? Muito bom. Obrigado pelas mensagens também. Que hoje seja um dia incrível nessa nossa sexta-feira. Sucesso é um grande desafio. E não entender o sucesso, assim como outras chaves, faz a gente se distanciar dele. Vocês estão me ouvindo bem? Simone, Paty, Gisela, Silene, Lúcia. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? O áudio tá legal? Hoje tudo bem? Aline, Andréia. Bom, gente, uma semana que começa falando de felicidade, nós falamos de várias coisas interessantes essa semana. Se a gente fizer um review, ó, quem consegue ajudar eu a lembrar os temas dessa semana? Segunda falamos sobre felicidade, tá? Na terça-feira a gente falou sobre liberdade, tá? Quarta-feira, comunicação. Foi uma live boa, hein? Gostei muito daquela live e faz parte de um curso que eu tenho na área de performance, de comunicação. E ontem, quem gostou da live sobre procrastinação? Fez sentido para vocês? Essa live de comunicação a gente perdeu ela, uma pena. Mas a de ontem ficou salva. Quem conseguiu ver? Gravou na mente? Pois é, gente, ó. Procrastinação é não gostar de resultado. E sucesso é gostar de resultado. Entendeu a diferença? Entendeu a distância? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma pessoa de sucesso, ela tem que ter consciência de uma coisa muito importante que eu vou usar agora na abertura da live, ainda com as pessoas chegando. Faltou o CPF. Ai, tem coisa que a gente se identifica, né? Uma coisa que eu quero que vocês entendam é assim, ó, que o sucesso ele não é difícil. Você deve ter sucesso em várias áreas da sua vida. Mas o difícil do sucesso, e talvez o grande desafio, não é chegar até ele, é se manter no topo. Se manter uma pessoa de sucesso. Uma pessoa de sucesso nos relacionamentos vai ter que se esforçar um pouco mais. Uma pessoa de sucesso na equipe vai ter que se esforçar um pouco mais. Uma pessoa de sucesso como empreendedor vai ter que se esforçar um pouco mais. O mediano, ele está na média. E o sucesso não quer quem está na média. O sucesso quer quem está um pouco acima da média. E aí, isso também é um fator que afasta muitas pessoas do sucesso. Porque elas acreditam que sucesso dá trabalho. Tá? E aí vocês vão ter que descobrir uma coisa na vida. Tudo dá trabalho. Ser fracassado, ser procrastinador, tudo dá trabalho. Porque a gente não para, a gente continua fazendo. Só que a diferença é que no sucesso a gente encontra a veia da coisa, sabe? Quando a gente tem sucesso, a gente acaba tendo alguns feedbacks, alguns retornos, que acabam gerando um negócio chamado ciclo do sucesso. E é disso que eu vou falar hoje, tá bom? Então vocês estão chegando. Eu quero saber o seguinte, essa semana eu negligenciei algumas coisas, porque o que é negligenciar? É falhar um pouco em algumas coisas e até mesmo meio que proposital. Olha o que eu estou dizendo. Teve algumas perguntas que eu não consegui responder essa semana. As pessoas fizeram a pergunta e eu, na correria, acabei... Correria no sentido bom da palavra, porque eu estava tão dentro do tema que eu acabei deixando e eu quero saber de vocês se alguém deixou alguma pergunta para mim que eu não respondi essa semana. Posta aqui que no final da live eu vou responder, tá? Porque uma das coisas do sucesso é isso, a gente não deixa nada para trás, a gente quer que as coisas fiquem 100%. Se eu deixei de responder, é porque assim, ó, às vezes eu respondi, a pessoa pegou a resposta, mas para mim, às vezes não foi a resposta que a pessoa queria. Então você me dá um feedback e a gente valida isso, tá bom? Então vamos falar de sucesso.
vamos falar um pouquinho sobre... Eu até fiz um mapa aqui desse sucesso que eu quero partilhar com vocês, que eu acredito. Ele é baseado numa teoria americana, tá? Eu sei que o Tony Robbins fala bastante sobre esse ciclo, tá? E teve várias pessoas que adaptaram esse ciclo para a nossa realidade, para a nossa linguagem, mas assim, a base está lá, tá? Então, assim, eu gosto de dar a fonte, porque tem bastante coach aqui, tem pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal. Então, assim, quais são as minhas fontes? Eu sempre vou distribuindo para que vocês também peguem esses insights e mergulhem na fonte, porque é isso que realmente faz a diferença na nossa profissão, né? A gente precisa mergulhar, interpretar e passar para as pessoas de um jeito mais simplificado, né? Então, assim, se ficou alguma dúvida da semana, vocês vão colocar ali na interrogação e eu vou seguir aqui com a nossa conversa. A primeira coisa que eu quero fazer aqui, para começar essa conversa, eu vou inverter o celular. Para mostrar para vocês um desenho que eu fiz, para não ficar igual aconteceu lá no Facebook, invertido, tá? Mas antes disso, nós vamos crescer aqui um pouco essa audiência, né? Vamos mandar a nossa mensagem do aviãozinho para a galera. Vamos trazer a turma para cá, porque hoje nós vamos falar de sucesso e eu vou ser bastante passo a passo, tá? Eu vou usar aqui quase que uma aula, mais do que uma live, uma aula estruturadinha assim de passo a passo, que eu acho que isso vai ajudar vocês. Apesar que depois a Simone, a Nayara e mais uma galera faz um resuminho melhor que o meu, mas eu gosto de fazer uma coisa organizada porque vai ajudar vocês, tá bom? Então assim, ó, vamos mandar aqui o aviãozinho, tem gente que tá no happy hour, vamos tirar eles do happy hour e trazer para cá. Gente preguiçoso, que tem que estar aqui, não procrastina, gente. Deixa eu ver quem que tá aqui, quem não tá. Não vi. Aqui tem a Beatriz, que falou comigo hoje à tarde. Bom, tô chamando algumas pessoas que talvez tá aqui, tá bom? Se tiver aqui, vocês falam, sou eu. É porque como a gente tem tido contato, vocês são os primeiros que estão aparecendo na minha lista aqui. E às vezes eu mando, vocês já estão aqui. Mas tá tudo bem. Pessoal, o sucesso, ele tem 4 pilares. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre os pilares do sucesso. O primeiro pilar do sucesso, se vocês quiserem anotar aí, é as possibilidades, tá? Aí eu pergunto para vocês, as possibilidades são finitas ou infinitas? Quem pode me dizer? As possibilidades na sua vida, na sua carreira, nos seus relacionamentos, elas são finitas ou infinitas? Quem arrisca? Possibilidades. Primeiro pilar do sucesso. As possibilidades são finitas ou infinitas? São abundantes ou escassas? Ali a Maria Amélia falou que é infinito, a G também falou que é infinita, a Lucy falou que é infinito, Lili infinita, Aline infinita. Legal, essa visão é boa. Sabe o que acontece? Se eu fizesse uma pergunta dessa para vocês há 3 semanas atrás, metade de quem respondeu não responderia, porque ia ficar com vergonha, ia guardar a informação, e muitos teriam dúvidas e também não responderia. Mas é tão louco, porque assim, ó, vocês já entenderam a dinâmica da coisa, vocês estão mais fluida, e eu acredito que isso está indo para a vida. Porque o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, se você está mais fluido, se você está colocando suas ideias para fora, entenda, você pegou uma das possibilidades desse treinamento, dessa nossa conversa, e você está usando a seu favor. Parabéns, tá? Só que assim, ó, olhe para essas possibilidades infinitas como cavalos selados que passam na sua vida, tá? Entendeu o que eu quis dizer? Você fala assim, as possibilidades não estão na minha vida, estão. Quem não está na vida das possibilidades talvez é você, só isso. Gente, vamos lá, ó, eu vou fazer o desenho aqui, vocês vão acompanhar comigo, tá? Vou pedir licença aqui que eu vou inverter o celular, igual eu fiz a outra vez, porque fica bem melhor para vocês verem, ó. Tá aqui, mas tá invertido, tá vendo? Então vamos lá, deixa eu virar aqui. Deixa eu tirar o celular daqui primeiro. Tá.
Deixa eu ver. Aí. Ó, agora quem falar comigo eu não vou ouvir por uns minutinhos, tá? Porque eu estou virando o celular. Vamos fazer um negócio bem legal aqui. Ó, então agora eu vou escrever aqui para vocês o ciclo do sucesso. O ciclo do sucesso, você pode perguntar assim para mim, Edinaldo, onde que começa? Eu vou começar a explicação pelas possibilidades. Mas todo ciclo se retroalimenta, entendeu? Então, o começo do primeiro ciclo que eu vou explicar é assim, mas ele se retroalimenta. Isso quer dizer que depois ele começa a girar, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa do ciclo do sucesso é que uma possibilidade, ela gera uma ação. Mas é muito importante você pensar o seguinte: se você entende que as possibilidades são ilimitadas, se as possibilidades são ilimitadas, as ações elas tendem a acontecer, certo? Vamos lá. A primeira coisa que isso aqui tem que ser é o seguinte: quais são as possibilidades que rompe a estagnação? Você tem que botar na sua mente, você quer sucesso na sua vida, que a possibilidade é abundante. Porém, zona de conforto te atrapalha, estagnação te atrapalha. Então eu já falei bastante disso. Ó, a ação aqui, ó, a ação que eu falei várias vezes para vocês, o fazer, ela é um dos pilares do ciclo do sucesso. Toda a ação ela vai gerar o que a gente pode ver aqui, ó, bem claramente, acho que vocês estão enxergando, um resultado. Um resultado. Toda ação gera um resultado. Resultado é fruto de uma ação, tá? E quando você tem um resultado, se o resultado é positivo, qual é a crença que o resultado traz para você? Uma crença fortalecedora, certo? Eu tive um resultado positivo, eu saio motivado, eu saio animado, eu saio acreditando, eu saio com uma crença de capacidade, certo? Vamos lá, se o resultado foi positivo, a minha crença vai trazer mais possibilidades ou menos? As possibilidades que eu tenho são mais... Tá ouvindo, gente? Virou o celular? Quem sabe faz ao vivo, já ouviram essa? Vocês começaram a ligar aqui, eu percebi na hora. Vocês não estão vendo meu desenho lindo? Como que chama? Deixa eu ver aqui. O Gaudí, o Picasso desenhando, vocês não estão vendo? Vocês estão ouvindo? Ouvindo vocês estão. Não, fique tranquilo, eu resolvo. Obrigado aí pela atenção de vocês em me avisar. Mas eu vou seguir o jogo. Vocês não viram nada do que eu fiz? Tá bom. Então agora vocês vão ver, ó. Comigo do lado ainda, mas virando, né? Gente, falha nossa aqui, mas não tem problema, ó. Vou começar de novo aqui, ó. Uma possibilidade, assim é melhor, né? Se eu vejo vocês, vocês me veem. Uma possibilidade, ela... Obrigado, Raquel, obrigado, Sirlene, que me chamaram imediatamente. E assim, ó, um bom entendedor, uma ligação basta. Na hora eu falei, ixi Maria, aconteceu algum BO, mas fique tranquilo. Ó, uma possibilidade é o primeiro passo para você ter sucesso em qualquer área da sua vida. Você precisa enxergar a possibilidade, porque é a possibilidade que é ilimitada e abundante, que vai trazer para você a possibilidade de uma ação. A ação, ela vai gerar um resultado. Toda ação gera um resultado. Toda ação gera um resultado. Olha como vai ficando ali, ó. Opa. Toda ação gera um resultado. Todo resultado leva para sua mente um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma crença. E toda crença gera uma possibilidade. Só uma coisa. Se o resultado for positivo, a crença... Vamos lá, vamos pegar um resultado assim, ó.
A possibilidade que você tem, tá, é de empreender na sua vida. Existem possibilidades ilimitadas nessa área, tá? Você vai agir para construir o seu empreendimento. Essa sua ação vai gerar um resultado. Se o resultado for uma empresa que deu certo, a crença que você vai ter na vida é que você é um empreendedor. E vai gerar um mar de possibilidades novas na área de empreendedorismo. Agora eu vou dar um outro exemplo. Você tem uma possibilidade de empreender. Nem todo mundo nasceu para empreender em negócio, etc. Eu acho a coisa mais idiota é essa ideia de que tem que ser empresário, de que tem que ter empresa para ser feliz, entendeu? Para ter sucesso. Muito pelo contrário. Só tem empresário de sucesso porque tem uma legião de pessoas que ajuda ele fazendo um monte de outra coisa que não é ter empresa. Mas é o exemplo que eu estou usando, tá? Possibilidade gera uma ação. Só que o resultado é uma empresa que dura, sei lá, 1 ano. Qual que é a crença? Negativa. Qual é a crença que se formou? De incapacidade. Qual é a possibilidade que você vai ter de ter sucesso ao criar uma nova empresa? Entenderam? Entendeu o ciclo do sucesso? Legal. Você tem aí uma possibilidade. Eu tô sorteirão e eu quero arrumar uma moça bem bonita para mim. Possibilidades ilimitadas. Depende, né? Mas vamos... Tô brincando. Possibilidade ilimitada. Quais são suas ações? Vou conquistar a moça, vou fazer um monte de coisa, vou agir. Resultado, conquistei. Crença positiva, autoestima. Eu posso, eu serei feliz com ela. Qual é a possibilidade desse negócio ter sucesso? Gente, o que eu estou falando aqui? Momento de crise. O mundo está em crise, está todo mundo falando de crise. Tem crise em todas as áreas, está todo mundo reclamando, está todo mundo chorando que o negócio está indo mal. Certo? Está todo mundo vendo poucas possibilidades. Pouca gente agindo. Resultado que estão tendo, cada dia pior. Qual é a crença que está? Que nós estamos numa crise cada vez pior. Agora, tem gente, enquanto uns pegam Covid, outros fazem máscara. Vocês já viram esse ditado? Acabei de inventar aqui. Enquanto uns choram, outros vêm de lenço. Enquanto uns pegam a Covid, outros estão fazendo máscara. Legal. Possibilidade apareceu na frente. Ela é ilimitada. Eu tenho um monte de possibilidade. Agir. Tive um resultado. Crença positiva. A crise se tornou oportunidade. Vamos lá. O pessoal do delivery. O pessoal do delivery. Crença está fortalecida porque o negócio dele se deu melhor. O pessoal que vende pela internet. Vocês estão entendendo? Então, assim, o sucesso, ele é muito relativo em cima do jeito que você enxerga as possibilidades, age, tem resultado e acredita no resultado. Por que eu estou falando tudo isso? Porque chegar no sucesso pode ser uma sorte. Não é assim que fala? Teve sorte. Agora, se manter no sucesso, se manter aqui, é só girando esse ciclo de possibilidades, ações, resultado e crença. Se você não muda suas crenças que te limitam, provavelmente as possibilidades fogem de você, você procrastina, os seus resultados são consequentes desses 2 gestos e você acredita que você não vai conseguir. Fez sentido para vocês? Porque agora eu vou voltar lá para minha mesa, lá onde eu estava. Pode ser? Depois eu mando uma fotinha disso aqui, tá bom? Vamos virar aqui. Cheguei, valeu. Pessoal, deixa eu sentar aqui só para a gente fechar o raciocínio então. Sucesso é um ciclo, então sorte não é sucesso, tá? Se fosse assim, os ganhadores da loteria estariam ricos depois de um tempo. A maior parte deles fica mais pobre do que antes de ganhar. Eu falo para minha esposa o seguinte, eu jamais gostaria de ganhar na loteria. Sabe? Eu deixo para vocês, pode ficar. Porque é um negócio que comprovadamente não faz bem para quem ganha. A gente se ilude, acha que sucesso é ter dinheiro.
Você vai pegar tudo aquele dinheiro lá, vocês não, porque vocês estão em outro nível, vocês vão ser outro padrão de resultado. Mas a grande maioria das pessoas, quando pega aquele dinheiro, não tem sucesso. Elas gastam e elas vão diminuindo. Imagina o terror psicológico de você saber que um dia você foi mais rico e que você foi deixando tudo pelo caminho, porque o sucesso é possibilidade, atitude, resultado e crença. Tá? Você tem crença que você teve sorte, o resto você não mudou. Então, talvez na linha do tempo, muitas pessoas que pegassem o bilhete premiado iam me entender. Eu sei que hoje vocês devem estar rindo achando que eu sou louco, mas eu não quero bilhete premiado. Eu sou uma pessoa que eu gosto de construção. Eu gosto de plantar a semente e colher. Cada um tem a sua verdade, gente. Eu não estou aqui para pôr a minha, mas eu não gostaria de ganhar, não. Eu quero plantar e colher. A loteria, ela vai me dar... A Celina falou que já ganhou na loteria, é isso mesmo, Celina? Brincadeira. Gostaria de ganhar na loteria. Olha, vamos lá. Eu acho que o dia a dia tem muitas loterias que a gente ganha. Mas vamos falar de sucesso. Vamos falar de sucesso. Olha quem tá aí, Silmara, sejam bem-vinda. Ó, eu vou falar para vocês o seguinte. Por que ganhar na loteria muitas vezes faz a pessoa chegar no sucesso, mas não se manter? Porque o sucesso, ele gera um negócio nas pessoas de sucesso que chama merecimento. Tá? Dentro de você, na construção do sucesso, você vai rompendo obstáculos e você vai progredindo em qualquer área da sua vida. E ao mesmo tempo você vai criando dentro de você a certeza que aquilo é merecido. E aí você se mantém naquele patamar, porque você não se culpa pelo sucesso. Você não tem aquela ideia da síndrome do impostor, já ouviram falar? Que é a pessoa se perguntar assim, nossa, será que eu mereço isso? Ai, a vida está muito boa para mim, eu acho que tem alguma coisa errada. Isso chama síndrome do impostor. É quando você não toma posse daquilo que você merece. E aí você sofre, tá? Mas é tudo trabalho que dá para ser feito e mudar isso, tá? Porque... como eu posso dizer, o merecimento ele vem através de empenho. Se você é uma pessoa empenhada e você não reconhece seu merecimento, talvez está faltando trabalhar um pouquinho a identidade e o propósito. Então é por isso que nós estamos aqui. Legal? Eu quero falar uma coisa aqui que eu anotei. Deixa eu ver aqui por onde eu começo. Eu tenho essa questão, ó. O sucesso, ele pede um negócio chamado constância. Constância, tá? O sucesso pede constância. Aí você fala assim, Ginaldo, mas constância não é a mesma coisa que disciplina? Não, não. Eu sou uma pessoa que, assim, eu acho que disciplina ela só serve para criar hábito, mais nada, tá? Uma pessoa disciplinada é uma pessoa robotizada. Eu acho que a pessoa ela tem que ter disciplina até aquilo que é importante na vida dela virar um hábito. Depois ela deve seguir a vida livre. Livre. Sabe aquela pessoa que é regrada em tudo? Ela sofre. Não é possível. Não é robô. Então a gente falou de liberdade já essa semana. Então assim, ó, a constância é o quê? É eu ter hábitos que eu constantemente aplico na minha vida, aquela rotina que eu desenvolvi, maior parte delas de forma automática, sem eu precisar de gastar energia com aquilo, mas que são coisas extremamente positivas para mim. Tá? Esse é um pensamento, não sei se vocês conjugam isso comigo, mas assim, ó, quando eu passo por um processo de disciplina, exemplo, eu tenho que seguir um roteiro, eu tenho que fazer algumas coisas que geram uma disciplina, puxa, sinceramente, eu sofro muito. Eu não sou uma pessoa disciplinada. Tá? É por isso que eu tenho mais o lado criativo, eu gosto mais disso. Cada um é cada um. Mas eu estou talvez libertando algumas pessoas de achar assim, nossa, eu não sou disciplinado, eu sou um arraso. Eu sou ia falar outra palavra que parece com arraso, mas assim, eu sou uma pessoa que não dou certo. Não, entenda bem. Você pode ter alta performance usando hábitos poderosos, entendeu? Tendo uma rotina poderosa, tá? E utilizando a sua força de vontade do jeito certo, tá? Eu sou disciplinado, eu vou na academia todo dia, tá? Você tem que chegar a um ponto em que você vai na academia por hábito e não porque todo dia você se cobra disso. Disciplina é isso.
Disciplina é você se cobrar todo dia que tem que ir. Tem que chegar um momento do você ir naturalmente, e aí é hábito. A disciplina não, a disciplina é, se você não for disciplinado naquele dia, você falta. O hábito não, você vai, sabe? A gente tem hábito de tomar banho, não é disciplina, é hábito. Às vezes no inverno, naquele friozão, tem que vir uma disciplina. Mas normalmente é hábito, você tem um horário, você vai lá tomar banho e nem pensa, tá? E o que é a disciplina? Disciplina é todo dia você ter que se disciplinar para tomar banho. Já imaginou? Então eu levo isso muito para minha vida. Eu prefiro hábitos bem programados dentro de uma rotina do que a disciplina. Porque a disciplina cansa, gente. Então é só um detalhe que eu quis falar quando você olha para o ciclo do sucesso e entende que a ação é necessária. Que tipo de ação? É disso que eu estou falando. Uma coisa, o resultado ele vai vir e trazer o sucesso se você entender que você precisa de tempo, tá? Pessoas que são muito afobadas, elas ficam pulando de galho em galho e elas se condenam porque não tem sucesso. Mas o sucesso, ele é... Eu sempre comparo o sucesso como uma plantação. Escolhe alguma coisa que você quer plantar, tá? Então, a plantação você tem que ter paciência, você tem que cultivar a terra, você tem que fazer toda a sua parte e ainda você tem que contar com algumas coisas externas, tá? Não dá para pegar a semente do milho, jogar na terra, amanhã vir cavucar e comer a semente. Você tem que esperar o tempo das coisas crescerem, das coisas frutificarem, das coisas gerarem vida, tá? Então é assim, uma faculdade leva 5 anos, mas eu tenho amigo meu que com 2 anos de empresa ele já desiste, a empresa não deu certo. Mas como? Você nem conhece direito o seu negócio, aquilo que você está fazendo, tá? Mudei de emprego de novo porque eu não gostei de lá, não deu certo. Não, peraí, você não teve sucesso de novo em outro lugar, mas o que está acontecendo? É o ambiente mesmo ou é você? Será que você não está tendo muita ansiedade de ver o resultado e aí essa ansiedade está tirando você de agir e aí gera uma crença? Olha o que eu estou dizendo. Vamos pegar esse exemplo. Tinha uma oportunidade de emprego e eu entrei, certo? E aí eu entrei para fazer o quê? Para fazer o meu melhor que eu defini quando eu aceitei a oportunidade, tá? E aí eu começo a ter resultado em cima do que eu fiz. E aí eu começo a acreditar. Só que em todo lugar que eu vou, engraçado, acontece assim, eu combino, na prática eu esperava outra coisa, então eu tenho um negócio meio estranho, mas assim, eu vou lá, eu combino o salário, eu combino a minha ocupação, a minha função, e aí eu tenho que agir. Na ação eu começo a não gostar daquilo, só que eu aceitei, eu fiz um acordo, mas eu começo a não gostar, e aí eu começo a ter uns resultados meia boca. E aí eu começo a acreditar que aquilo não é para mim. E aí eu mudo. É o plano B. É o plano B. Toda hora é plano B. Só que você já passou por vários empregos, você já percebeu? E tem alguma coisa errada com todos os empregos que você passou? Ou será que é o sucesso que dá trabalho e você não está querendo pagar o preço? Pensa comigo, tá? Porque o jeito que você está lidando com isso pode estar em outras áreas da sua vida e é disruptivo, não adianta parar de procrastinar. Você tem que entender que sucesso dá trabalho, gasta tempo e você vai ter que dar esse tempo para ele. E não é só quanto tempo você gasta, tá? Não é só a quantidade de tempo, mas é o como também você gasta esse tempo, tá? Então esse é um ponto. Não existe sucesso que acontece do dia para a noite. Não existe. Ele pode até ter uma falsa ideia de que o sucesso chegou, mas o sucesso não é chegar. O sucesso é se manter. E o se manter é na linha do tempo. Então esse é um ponto aí que eu queria deixar. Tem gente que pensa assim, ó, as coisas não estão bem, então eu vou ficar quietinho. Essas 2 semanas que teve essa jornada aí eu não consegui fazer, então eu vou desistir. Vou ficar quietinho na minha. Uma próxima oportunidade eu pego. Entendeu? E tem gente que fala, puxa vida, as coisas não estão bem. E é por isso que eu vou correr atrás. E eu vou dar um pouco a mais, 1% a mais. Diz que tinha 2 caras enfrentando o gigante. Já viu essa história? 2 caras enfrentando o gigante. E aí um olhou e falou assim, nossa, é muito grande.
é muito grande, nós não vamos conseguir. E o outro fala assim, nossa, é muito grande, não tem como errar, não tem como errar. Entendeu? É o seu jeito de ver. Você que sabe. É muito grande, é muita tarefa, é muito difícil? Tudo bem. Outro está olhando e falando, não tem como errar. Qualquer coisa que eu fizer vai dar certo. Tá? Então esse é um ponto aí do sucesso que eu deixo para vocês pensarem. Tudo começa aqui, ó. Tá? Se o seu pensamento, vamos começar pela crença. Pega lá no pilar da crença. Se a sua crença te limita, você não enxerga as possibilidades, porque é um ciclo. E aí as suas atitudes e as suas ações são na mesma medida da sua visão. Tá? E aí o que vai acontecer? Como que vai ser seus resultados? Eles vão ser na mesma medida daquilo que você acredita. Então, o sucesso foge de você? Não, é você que está fugindo dele. Tá? Em todas as áreas. Pensa comigo. Dinaldo, como que eu quebro esse ciclo? Aqui, ó. É o lugar mais poderoso que você pode começar a expandir a sua visão de oportunidades. Tem gente que ouvindo live, não só aqui, mas em qualquer lugar, se ouvindo outras pessoas, parece que as pessoas vão instalando em você lentes de aumento. Você já teve problema de vista? Você vai lá e fala assim, ó, lê esses números aqui, essas letras. Tem um Z assim, né? Você lê assim, você fala, nossa, tem algum problema. Daí o oculista vem e coloca uma lente, você começa a enxergar. Você fala, nossa, estou enxergando. Então, na vida, às vezes a gente vai instalando umas lentes na nossa vida e a gente começa a ter visão melhor. E a visão traz o quê? Um mar de possibilidades. Porque o que te atrapalha não é a realidade, é a sua realidade. Tá? A realidade que você constrói dentro de você é o seu maior limite. Você cria seu limite e acredita nele. É disso que eu estou falando. Mas nós estamos aqui para falar de sucesso. Então eu vou dar para vocês alguns passos para a gente sair da inércia e a gente alcançar esse sucesso. Porque o que aconteceu até hoje só é importante porque te trouxe até aqui. Tá? Mas o que aconteceu de hoje para trás, não se apega nisso. Poxa, Edinaldo, mas você está falando o quê? Eu tenho 30 anos de mercado e eu acumulei muitos fracassos. Ótimo, você tem mais experiência. Em algumas áreas você vai se dar muito melhor do que as pessoas que não têm a sua experiência. Então vira a chavinha e vamos para frente. Pensa comigo. O que te fez chegar até aqui só foi útil para te trazer até aqui. Daqui em diante é outra coisa. Daqui para frente você constrói essa nova realidade. Ponto. Então, esse é um ponto muito interessante. Olha para vocês verem. Eu vou falar aqui de 7 coisas, tá? Vocês gostam de anotar. 7 coisas importantíssimas que pode fazer diferença na sua vida. E aí é para você refletir. Porque eu sempre que eu trabalho com uma equipe, com um grupo, com pessoas, eu tento contextualizar a fala. Então até agora eu só fiz uma expansãozinha para vocês entenderem que o sucesso é um ciclo e que ele não acontece do dia para a noite, que precisa de tempo para esse ciclo girar. Ficou entendido isso aí? Vocês entenderam o ciclo? Depois eu posso até pôr uma foto no Stories para não perder esse insight. Mas vamos lá. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se eu não me engano é isso. Ele tem um dado que eu acho muito legal falar para vocês. Segundo o IBGE, a quantidade de tempo que uma pessoa passa na televisão é diretamente proporcional à renda que ela tem. Ou seja, quanto maior o tempo de televisão, menor é a renda. Agora você não pergunta para mim se a pessoa tem uma renda menor, por isso ela fica na televisão, ou se ela tem mais tempo na televisão e por isso ela tem uma renda menor. Eu não sei responder. Eu só estou dando um insight para vocês de que, ao observar o outro lado da moeda, eu descobri que todas as pessoas de sucesso ela têm um hábito. Se as pessoas que têm uma renda menor elas têm mais hábito de televisão, qual é o hábito da pessoa de sucesso? Pasmem, é um hábito que eu vejo vocês incluir nas suas vidas. Assim, é o que mais está acontecendo em todo esse trabalho que eu estou fazendo, que é o hábito da leitura. Então, se você falar assim, Edinaldo, o que eu tenho que fazer primeiro para mim começar a trilhar a minha vida de sucesso? O primeiro passo que eu falaria para você é: troque o seu tempo de televisão pelo tempo de leitura.
tá? E não sou eu que estou dizendo, tá? Não sou eu que estou dizendo. Isso são dados, pesquisas, entendeu? Quem lê, expande. E quando você expande, você muda o grau de possibilidade que você pode enxergar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele tem a ver com o erro, que eu já falei algumas vezes, tá? Tem muita gente que não tem sucesso porque quando tem um problema ou um erro na equipe, com você, eu já vi muitas vezes na equipe, assim, você tem uma pessoa que tinha potencial, mas quando ela erra, ou quando a equipe erra, ela sai à caça do culpado, tá? Culpado. Ela precisa achar um culpado. Quando você sai atrás de um culpado, você está dizendo para o seu sistema, para o seu cérebro, para o seu corpo, para a sua inteligência, de que o problema não é seu, é de alguém. E que ao achar o culpado, ele está resolvido. E o seu sistema acredita. E quando ele acredita, ele não resolve, ou seja, você não evolui. Quando você está numa equipe, quando você está numa família e tal, e tem um problema, não é assumir o problema e falar que foi você que causou. Não é assumir o erro e falar que é seu. Mas se você se empenhar em resolver, em trazer uma solução, e interpretar aquele erro e dar um novo sentido, você está mais perto do sucesso. É isso que eu estou falando. Porque entenda o erro como duas possibilidades. Do lado de cá, vamos supor que o erro fosse colocado no medidor, que é um termômetro, tá? Mentalmente, só para facilitar o entendimento. Imagina que aqui na minha tela esteja um termômetro, onde aqui é muito frio e aqui é muito quente, tá? Quando você pega o erro e joga ele por muito frio, vamos pensar assim, ó, o erro é seu. O que você vai fazer com o erro? Vai esconder? Não, você vai aprender. Vai aprender. Só que tudo que é interpolado numa linha de quente e frio, você pode mudar. Se você não teve o erro, se você teve um acerto, olha para você ver o que eu estou dizendo. Quando você acertou, você pode ensinar alguém. Quando você errou, você aprendeu. E quando você acertou, você pode ensinar alguém. Você está mais próximo de girar o ciclo do sucesso. Entende o que eu estou dizendo? De polarizar o erro que doeu, você aprendeu. Na próxima, você acertou, porque você aprendeu. Nesse momento, você ensina. Não guarda. Doa. Doa esse conhecimento. Tá? Esse conhecimento aqui, ele tem valor. Por quê? Porque é o valor de alguém que apanhou para aprender. Alguém pode aprender com você e não precisa apanhar. Tem uma história que diz assim, que vou falar agora de uma coisa que eu falo todo dia. Quer sucesso? Você tem que ter foco. Então eu vou contar uma historinha para vocês sobre foco. Pega lá. Diz que tinha uma competição numa cidade, numa época remota, né? Onde tinha os arqueiros, eles precisavam acertar o olho de um pássaro. Tá? A meta era acertar o olho de um pássaro. Legal. Então eles formaram uma fila, um do lado do outro, uma fila assim, um do lado do outro, e o primeiro foi arremessar. E aí tinha o juiz, que chegou e falou, legal, você vai arremessar? Vou. O que você está vendo? E o pássaro estava muito longe, mas muito longe, muito longe, muito longe. Como o sucesso, muitas vezes, ele fica longe. E lá longe, naquela distância, o povo que estava assistindo a competição, aquelas pessoas que estavam olhando, elas não conseguiam nem ver o pássaro direito. E aí perguntou o juiz, o que você está enxergando? Aí o primeiro arqueiro falou, eu estou enxergando uma árvore, eu estou enxergando um pássaro, e esse pássaro tem alguns centímetros, falou assim. E eu estou vendo também uma montanha, e eu estou vendo no final dessa montanha outro pássaro da mesma espécie. Todo mundo, oh, que incrível, que visão, esse arqueiro é um gênio, ele tem uma visão de águia. Legal.
E aí o arqueiro esticou e errou. Ele acertou a árvore. Legal. O segundo arqueiro, o juiz chegou e perguntou, e aí, você vai acertar? Vou acertar. Aí esticou assim e perguntou, o que você está vendo? Eu estou vendo o pássaro, eu estou vendo que no pé do pássaro tem um bigato. Vocês sabem o que é bigato? Tem um bigatinho no pé dele. E ele está numa árvore bem grande. E um pouco para frente dele aqui tem alguns animais selvagens. 2 onças e um leão. Oh, porque o leão e as onças estavam até deitados. O povo não estava vendo. Viu até o bigato. Meu Deus, que visão. Aí, soltou a flecha, caiu perto do leão. O leão ainda ficou bravo. Aí foi pro terceiro arqueiro. Aí o arqueiro chegou na frente do juiz, puxou a corda e o juiz falou assim para ele, você está enxergando o quê? Ele falou, eu só vejo o olho do pássaro. Mas o que mais que você vê? Mais nada. Mas você não está vendo mais nada? Não. Só estou vendo o olho do pássaro. E soltou a flecha. E ele acertou. E ele foi o campeão. Sucesso, gente, é foco e direção. Vocês estão vendo coisa demais. E quando você vê coisa demais, às vezes você não consegue enxergar aquilo que é o seu alvo na sua vida. Tá? No relacionamento, às vezes você está procurando tantas coisas e está esquecendo o essencial. Na empresa, você está trabalhando na empresa, em vez de você dar o seu melhor, você está viajando pensando no seu futuro daqui a um ano que você não sabe nem se vai chegar. E aí o seu sucesso ali, que poderia ser o seu trampolim, ele também não chega. E você tem uma empresa e você está vendo um monte de coisa, mas você não está cuidando do seu portfólio, que é o seu carro-chefe. Então todas as vezes que você vê muita coisa, às vezes quando você lançar a sua flecha, ela não vai ser assertiva. Entende? Esse é o ponto. A quinta coisa que eu quero deixar para vocês, que é o grande segredo que muita gente faz, é bom ser criativo, mas mais do que ser criativo, existe uma técnica no mundo hoje acelerado que a gente vive chamado modelagem. Você quer ter sucesso? Em que área? Na sua área, no relacionamento? Então modele pessoas que têm sucesso no que você quer ter sucesso. Entendeu? Naquilo que você quer ter sucesso, tem gente tendo sucesso. Tá? Tem gente tendo sucesso. Então, ao invés de você olhar para os seus problemas, começa a olhar o que essas pessoas estão fazendo para ter sucesso. Quais são as possibilidades que elas usam na vida delas que você pode usar na sua. Quais as ações que elas têm. Quais os resultados que essas ações geram. Quais são as crenças dessas pessoas. Tá? Eu digo para vocês, hoje o mundo é assim, tá tudo de ponta cabeça, tá tudo difícil. Gente, vocês estão modelando pessoas que estão tendo sucesso ou vocês estão modelando pessoas que só reclamam? Vocês estão modelando pessoas que não sabem levar uma vida de relacionamento ou vocês estão modelando pessoas que têm bons relacionamentos? Porque é uma escolha. Você vai ser reflexo daquilo que você mais vê, que você mais enxerga, aquilo que você dá mais valor. Tá? Então, se a pessoa que você modela é uma pessoa que ela não se dá bem naquilo que você quer se dar bem, muda. Você precisa de se inspirar em pessoas que tragam luz para a sua vida. Então, a modelagem é você entrar na vibração das pessoas que têm sucesso. Tá? Por que a leitura é legal? Eu leio muita biografia. Por quê? Por causa de modelagem. Eu não quero saber sobre uma história, eu quero saber o que a pessoa sofreu na vida, o que ela passou na vida, porque um dia ela chegou, e se eu sei o percurso que ela enfrentou, quando na minha vida acontecer aquela mesma dificuldade, eu sei que faz parte do sucesso aquilo. Você está entendendo? Então a modelagem é uma técnica que a gente deveria usar em tudo. Então assim, quando eu fui secretário de turismo em Monte Sião, eu fui turismo, indústria, comércio e cultura. A primeira coisa que eu fiz foi modelar. Eu saí de Monte Sião, fui lá no Rio Grande do Sul, sentei com a secretária de todos os eventos, de todo o trabalho que é feito em Gramado,
Eu pedi para ela, você pode me atender? Eu quero ir aí sentar na sua frente e perguntar o que você fez para dar tão certo. Ela falou, não, vem cá. Ué, nunca ninguém falou isso? Falei, mas eu estou falando. Eu saí de Monte Sião, sentei na frente dela e perguntei, quais são os primeiros passos? O que deu certo na sua vida e o que não deu? Aí você fala, mas ela está em Gramado, você está em Monte Sião. É, eu sei. E o que isso tem a ver? Tem a ver que lá eles também começaram. Que lá, e outra, Monte Sião está à frente de Gramado em vários aspectos, se você não conhece. Tá bom? Eu valorizo muito isso. E naquele momento, o que eu fiz? Modelagem. Modelagem. Eu fui para Monte Verde, levei um monte de gente da cidade aqui que investia em turismo para conhecer Monte Verde por trás. Modelagem. Mas eu fiz isso quando eu fui lá, eu fiz isso quando eu fui me tornar coach. Coach, eu passei 9 anos modelando, vendo técnicas, conhecendo pessoas. Eu fiz isso na minha área. Eu inovei em vários aspectos como empresário. Eu fiz inovação numa época que ninguém fazia nota fiscal eletrônica, eu comecei a fazer e tal. Eu fui fazendo isso, aprendendo, modelando. Tinha gente mais rápido que eu ficava olhando. Agora você quer inovar na sua vida e você acha que você vai entrar no seu quarto e vai criar tudo do zero. E não vai. Você precisa olhar, você quer ser o quê? Você quer ser um empresário no setor de esportes? Vai ver quem fez e deu certo. Você quer ser professor? Vai ver os melhores professores, que técnica que eles usam, como que eles abordam, como que eles interagem com os alunos. Você quer ser o melhor pai de família? Vai ver o pai que criou pessoas, que tem experiência, que deu certo. Você quer ser a melhor mãe do mundo? Que é isso que a gente deseja, vai descobrir como criar bem o filho, leia livros sobre esse assunto, escute pessoas que têm experiência. Eu não estou dizendo para você ser um robô e copiar. Estou dizendo que modelar é você olha, entende e faz do seu jeito. Não falei copiar. Copiar é diferente. Modelagem é técnica de aprender com vários aspectos dos outros e colocar na prática. Legal? Então tá bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu faço sempre uma pergunta assim, ó, se você está entendendo que o ciclo do sucesso depende de esforço, se você tivesse descoberto isso há 5 anos atrás, onde você estaria? Parou para pensar? Se você tivesse começado antes, se você tivesse entendido que o sucesso dá trabalho, mas vale a pena, e eu não estou falando de sucesso de dinheiro, tá, gente? Porque tem gente que confunde, tem gente que nem veio na live achando que eu ia falar só de dinheiro. Dinheiro é resultado. Dinheiro é gasolina do seu carro. Você quer um carro? Então entenda, você vai precisar de gasolina. Tá? Você quer sucesso? Então entenda, você vai precisar do dinheiro. Mas ele vai vir. Tá? Por quê? Por causa do que eu falei no começo. Merecimento. Quando você entende que dá trabalho, mas vale a pena, que as possibilidades estão aí, que você está agindo de acordo, você acredita, é incrível. Você começa a acreditar e isso te traz o senso de merecimento. Você não vai ter esse problema de achar que você não merece as coisas boas que vão acontecer na sua vida e que já estão acontecendo. Você merece, porque você fez por merecer. Assume isso para você. O sucesso, gente, o nosso sucesso, ele não pode depender de ninguém. Tá? Você tem pessoas de confiança? Eu sei que você tem. Mas o seu sucesso não pode depender de ninguém. Você não pode esperar que as pessoas te dê tapinha nas costas. Tá? Motivação de fora para dentro não existe. Quem fala para você que existe palestra motivacional está errado. Tá? A palestra ela pode ser até uma palestra motivadora, mas a motivação é aquilo que você encontra dentro de você. Porque motivação vem de motivo, e motivo é seu, não é do outro. Tá entendendo? Então, quando você falar, eu vou ter sucesso na minha vida, eu não sei se você tem 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos ou 15. Tá? É uma decisão sua. E as pessoas vão acreditar depois que você fizer esse ciclo girar. Porque a primeira pessoa que tem que acreditar é você. Tá? Você está perdendo para você primeiro. E acha que as pessoas vão te dar esse voto de confiança que você mesmo não está tendo. Agora, toda confiança ela vem de um processo de aproveitar as oportunidades e fazer. Tá? Fazer. É fazendo que você vai ter resultado que vai trazer crenças que te empoderem. É um ciclo. É um ciclo. É um ciclo. Tá bom? Então, assim, tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Tem alguma pergunta? Vou deixar aqui, enquanto vocês fazem uma pergunta, o seguinte ponto para vocês.
eu estou recebendo bastante essa pergunta sobre atendimento, tá? Atendimento é assim, ó, eu faço mentoria e faço atendimento de coach, mas como a pergunta saiu um pouquinho da ideia aqui, eu vou passar adiante, mas vou dizer para você, eu estou com turma fechada, então eu não consigo pegar ninguém agora para atendimento individual. Dia 12 de maio, quando acabar a jornada, aí a gente pode conversar. No site do Foco no Essencial tem lá alguns conteúdos sobre isso, inclusive sobre mentoria. Mentoria é mais profissional, tá? Mentoria eu preciso fazer com que o seu negócio, o seu lado corporativo, o seu lado empreendedor aconteça. Então eu foco muito mentoria para pessoas que estão empreendendo. Ah, mas se eu for funcionário de uma empresa, eu não tenho esse lado? Tem. Só que você tem que entender o seguinte, na mentoria eu não vou tratar relacionamento, essas coisas, entendeu? Porque eu não tenho nenhum tipo de conteúdo de mentoria para isso, tá? Mentoria é performance. Você está aqui, eu te ajudo a chegar aqui e aumentar seus resultados. Isso é mentoria. Mas e o coach? O coach é uma jornada, igual vocês estão fazendo aqui, tá? Com pegada no objetivo que você tem. Então, assim, se alguém esperar dia 12 de maio para me pagar para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo com vocês agora, só se for segundo nível, né, gente? Porque não tem lógica. E não é barato, já vou avisando. Porque é um trabalho que exige muito, mas muito mesmo. Então, tem gente que assusta. Tem gente que acha barato depois. Com o resultado na mão, tem gente que fala, nossa, foi barato, porque o resultado eu paguei na... Mas sem o resultado na mão, tem gente que acha caro, porque é sempre assim, né? A gente, olhando depois o fruto, fica mais fácil dar valor. Mas eu só respondi porque estava aqui, mas depois a gente pode conversar melhor sobre isso, tá bom? Eu estou tentando levar o mais rápido e objetivo possível, quando a pergunta sai um pouco do contexto, mas eu sei que algumas pessoas estavam em dúvida. Navegue no site foconoessencial.com.br, vocês vão conhecer alguma coisa a mais sobre isso, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para resumir, tem duas formas de você levar a sua vida, na abundância ou na escassez, tá? Na escassez, você vai procurar culpado, você vai dizer que não tem oportunidade, você vai procrastinar e você vai ter resultados na mesma medida de tudo isso. Isso é escassez, tá? Escassez é você olhar e falar assim, não, isso aí eu já sei, isso aí eu já fiz, isso aí um dia eu já fiquei sabendo, eu já sei disso aí. Isso é escassez, tá? Você não tem abundância. Por quê? Na abundância, você traz um ensinamento de tudo agrega. Nossa, mas eu estou ouvindo a mesma coisa. Tá, só que com outro olhar, porque você não é a mesma pessoa, você já mudou. Então talvez você precise ouvir pela segunda, terceira, 10ª, 100ª vez a mesma coisa para a chavinha da sua mente, num novo estágio, evoluir. Entendeu? E aí quando você está na escassez, tá tudo certo, tudo você já viu, tudo você já fez, tá tudo bem, e aí o sucesso vai distanciando. Por quê? Porque a pessoa que olha para a oportunidade como algo novo, mesmo aquilo que ela já passou, ela aprende mais. Tem 7 níveis da evolução. Se você está no primeiro nível e escutar uma palestra, você vai ter uma evolução. No segundo nível, se você assistir o mesmo filme ou a mesma palestra, você pode evoluir para o terceiro, porque você vai abrindo a audição para aprender mais com o mesmo, entendeu? Só que a pessoa escassa, ela sempre fala assim, eu já vi, isso aí eu já faço, eu já estou sabendo. Ela tem um bloqueio de aprendizado. Esse é o negócio. Agora, a pessoa abundante não. Ela quer ouvir de novo, porque ela sabe que ela vai tirar, ela quer ler o mesmo livro pela segunda vez, porque ela sabe que a visão dela já ampliou, ela quer fazer aquele treino novamente, ela repete a aula, ela olha as anotações, tá? Porque ela é abundante. Ela é uma caixa d'água que você pode encher, que ela vai... E a pessoa, porque dela também jorra, tá? A caixa d'água ela tem essa dinâmica. Se ela segura, sai pelo ladrão. Mas se ela deixa as torneiras abrir, ou seja, se ela doa, ela acaba tendo uma função melhor. Então esse é um ponto que eu quero partilhar com vocês. Eu já sei, eu já fiz, eu já vi. Escassez, tá? Escassez. Gente, você pode olhar 1000 vezes para a mesma foto, que é um objeto estático, e você vai ver coisas diferentes na mesma foto.
Vocês já fizeram essa experiência? E se você olhar para essa foto daqui 2 anos, essa foto vai te falar coisas que nesse momento de hoje ela não está falando. Então, saia da escassez. Se você imagina que você já sabe, você já sabe, você já sabe, então o seu sucesso já é absoluto. Então, abre as torneiras e doa. Porque talvez o seu sucesso ainda não aconteceu porque você entendeu que a abundância vem depois do sucesso. E o que eu estou dizendo? Que a abundância é o processo. Tá? A abundância é o seu posicionamento. Porque merecer é exatamente isso. E o merecimento é uma das coisas que vai te trazer a sensação de sucesso, independente em qual área da sua vida. Gente, tem alguma pergunta? Nós estamos aí na parte final já. Vocês têm hora aí, por favor? Alguém tem uma horinha aí para me passar? Essa semana, eu abri a semana falando de felicidade, certo? Felicidade. E algumas pessoas acham assim, não, Reginaldo, mas a felicidade, ela devia vir no final, já que você está querendo expandir as nossas mentes. Não, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A felicidade é o caminho, ela não é o fim. Eu não falei isso na segunda, mas eu estou dizendo agora, tá? Do mesmo jeito que o sucesso, ele não é o fim. O sucesso deve ser o caminho, é o processo, é a construção, é o nosso dia a dia, tá? Já, em alguns relógios já acabou o tempo, em outros falta 2 minutos. Eu não sei se ele vai me avisar, mas se cortar, vocês sabem que foi final de live aí. Eu quero só dizer para vocês o seguinte, tá postado aí já um trechinho de uma palestra. Vocês assistiram a palestra, mas eu gostaria que vocês me ajudassem a fazer esse trechinho subir na audiência, compartilhando ele. Eu estou dizendo nesse trecho algo sobre gratidão, tá? E eu quero que quando vocês ouvirem, vocês entendam que hoje, no meu momento de gratidão que eu estou falando nesse vídeo, eu vou levar cada um de vocês, tá bom? Porque naquela revisão e em tudo que vocês fizeram essa semana por mim, eu cheguei a uma conclusão. Vocês estão me ajudando a atingir o meu ciclo, porque o resultado que vocês estão partilhando comigo está me dando uma crença de grandes possibilidades. Eu sinto que o ciclo do sucesso na minha vida, ele continua rodando numa velocidade, graças a Deus, muito boa, por causa dos feedbacks de vocês, tá? Então, eu quero que vocês olhem para essa mensagem que eu estou deixando aí, já está aí no IGTV, tá? É um trechinho de uma palestra, mas se vocês compartilhar, vai chegar no coração de muita gente e a gente pode, se a gente não salvar os adultos, a gente pode salvar as crianças de alguma forma, tá? Eu não estou aqui para salvar ninguém, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Quero agradecer vocês do fundo do meu coração por essa semana e amanhã, para mim, começa uma etapa nova, onde nós vamos trabalhar crenças. Se você não vê sucesso, se a felicidade está distante, se você tem dificuldade com algum desses assuntos, participe amanhã, porque isso pode ser o seu jeito de acreditar. E se a gente mudar o jeito de acreditar, a gente muda a nossa vida. Tá legal? Faltam 2 minutos. Tá aqui, acabou de abrir o reloginho. Amanhã nós vamos trabalhar as crenças prioritárias da vida e como a gente mudar cada uma delas. Eu acho assim, ninguém que saia amanhã das 2 horas que a gente vai passar junto vai sair do mesmo jeito. É impossível, é impossível. Todas as crenças que eu vou trabalhar amanhã com vocês, eu já trabalhei na minha vida. Crença de procrastinação, crenças de limitação pessoal, crenças de achar que por ser um menorzinho, de perna torta, de dente aberto, eu não ia chegar a lugar nenhum, crença de ser careca, tudo. Crença de pai e mãe, de dificuldade, crença de montar empresa e quebrar, crença de ter que desistir de projeto no meio do caminho por ter falhado, crença de demorar mais para fazer as coisas do que eu gostaria de ter demorado. Então, assim, são vários aspectos da minha vida que amanhã não é sobre mim, é sobre vocês. Mas eu posso dizer que tem muita coisa de amanhã que eu já passei e eu sei a importância que tem da gente cuidar da nossa criança, do nosso jovem que mora dentro de nós, de abrir a visão do nosso futuro, porque a gente tem tudo isso dentro da gente, só que as nossas crenças bloqueiam. A gente está ligado no automático. E nós vamos desligar isso, tá? Obrigadão, gente. Semana que vem a gente tem um trabalho